ministro Douglas Alencar Rodrigues dispensaria, né, a apresentação, mas eu vou apenas referir, né, alguns tópicos da sua, né, festejada e tão eficiente, né, formação profissional, de forma que eu estou certa que será, a par dos conhecimentos que vamos aqui, né, compartilhar com a sua palestra, será muito agradável ouvi-lo e muito enriquecedor. O ministro Douglas Alencar Rodrigues nasceu em Goiânia e bacharelou-se em Direito pela Universidade de Brasília. E pós-graduou-se também na Universidade de Brasília em Direito Constitucional e é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi aprovado em concurso público para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, realizado pelo TRT da 15ª Região em 1990. E passou a integrar o quadro de magistrados do TRT da 10ª Região mediante permuta em 1992. E tanto que o ministro Douglas ele se tornou juiz com 1 ano e pouco tinha pouco tempo de formado, né? 25 anos de idade já estava, não havia, na época, a exigência constitucional de 3 anos, né, que existe hoje, né, de exercício enfim, da atividade jurídica, né? E foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, da Matra 10, foi vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da MB. E foi indicado pelo TST para compor o Conselho Nacional de Justiça quando da sua criação. Na primeira composição, o ministro Douglas integrou o CNJ no biênio 2005-2007, representando os tribunais regionais do trabalho. E ele é professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário IESB e tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho no dia 22 de abril de 2014, em vaga decorrente da aposentadoria do também professor, né, ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. Então, muito obrigada, ministro Douglas, por estar aqui conosco e poder compartilhar os seus conhecimentos com os nossos novos colegas, né, alunos juízes. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. O tema da aula especial é Princípios de Direito Material e Processual do Trabalho na Reforma Trabalhista. Muito bom dia a todos. É um grande prazer poder participar deste evento. Ministra Maria Cristina Peduzzi, uma alegria muito grande poder, enfim, atender ao seu honroso convite. Aliás, os convites da ministra Cristina são irrecusáveis. Ela gentilmente não nos diz, mas nós sentimos que, ao formulá-los, nós temos 2 opções: dizer sim ou aceitá-los, de sorte tal que é sempre um grande prazer poder, enfim, propor reflexões, compartilhar dúvidas em relação a temas tão difíceis, temas atuais como estes que estão propostos à nossa reflexão e que dizem respeito aos princípios do direito material e processual do trabalho a partir do advento da Lei 13.467, cuja vigência se inicia no sábado próximo vindouro. Cumprimento também o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, nosso querido colega aqui do Tribunal Superior do Trabalho, também o desembargador Alexandre Ramos, de Santa Catarina, e que integra, salvo engano, ministra Cristina, a diretoria da ENAMAT, o nosso querido colega juiz Celso Garcia, da 18ª Região, que é o tutor deste curso inicial de formação de magistrados do trabalho, mas eu devo cumprimentar os nossos alunos magistrados recém-aprovados, nos difíceis concursos de ingresso na carreira da magistratura, e dizer que é sempre muito bom poder manter contatos com juízes jovens que nos trazem novas reflexões, nos trazem parte do seu entusiasmo, da sua proposta de abraçar a carreira da magistratura e de exercitá-la no âmbito de um direito que é essencialmente social.
Foi muito bom chegar a tempo de ouvir as palavras do ministro Ives Gandra, que nos convocou a uma reflexão inicial sobre o papel que nos cabe exercer enquanto magistrados detentores de uma fração expressiva do poder político, que é precisamente aquele que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Dizia, dia desses, que os juízes brasileiros são todos investidos do poder de examinar a conformidade de quaisquer atos normativos legais, particulares, aos princípios e regras que integram a nossa Constituição. Somos todos juízes constitucionais. É bem verdade que o exercemos este poder de verificação de conformidade de atos normativos com o texto constitucional em casos concretos. O controle concentrado é privativo do Supremo Tribunal Federal, mas nós, juízes, podemos colaborar, contribuir para as reflexões que se estabelecem em torno da conformidade vertical de atos normativos com os princípios e regras que compõem o texto constitucional. Portanto, a responsabilidade que nos é delegada é imensa e, por isso, nós precisamos sempre estar atentos, estudando, acompanhando as mudanças sociais, a realidade econômica. Não podemos, igualmente, perder a dimensão política da nossa atuação quando exercitamos esse controle constitucional difuso. É uma atividade essencialmente política que nos deixa um grande desafio, o desafio de buscar o equilíbrio possível entre a democracia, pautada na lógica da soberania popular, do princípio majoritário, e, de outro lado, o constitucionalismo, especialmente o constitucionalismo social, compreendido como esse movimento histórico de consagração de direitos, de controle, de contenção ao poder político do Estado. Enfim, o nosso papel é um papel de busca do equilíbrio possível entre a democracia e o constitucionalismo, no nosso caso, o constitucionalismo social. Nós controlamos o poder, garantimos direitos fundamentais, ao mesmo tempo que devemos reverência ao princípio democrático, o princípio da soberania popular, com a sua lógica majoritária. É por isso que se diz que o Poder Judiciário, no exercício do controle de constitucionalidade, é um poder contra-majoritário. A sua função é conter eventuais excessos, eventuais abusos que se possam materializar por maiorias parlamentares ocasionais. Este é o nosso desafio, e um desafio que tenho certeza nenhum de nós irá dele se demitir. Como disse o ministro Ives ainda há pouco, nós estamos assistindo a uma verdadeira histeria, e me perdoem se a expressão é forte, mas uma verdadeira histeria coletiva acerca dos impactos da Lei 13.467 nos domínios da Justiça do Trabalho. Particularmente, como sabemos, a partir do evento realizado pela Ana Matra, a imprensa tem divulgado uma série de editoriais e matérias jornalísticas dizendo que os juízes se recusariam a aplicar as novas disposições. Me parece um tanto quanto inoportuna e ingênua todas essas críticas, todas essas assertivas, porque, como lembrava o nosso ministro-presidente, todos nós estaremos exercitando esses juízos de constitucionalidade no exame concreto de situações que nos serão submetidas. Mas fica aqui o meu registro, ministra Cristina, nessas observações iniciais, da alegria de poder compartilhar algumas dúvidas em relação aos princípios de direito material e processual do trabalhista na nova Lei 13.467. Eu não vou me deter muito em relação às premissas que levaram à edição da Lei 13.467, mas nós sabemos que o legislador responde a reclamos, realidades sociais, e, evidentemente, nós estávamos experimentando, ainda estamos, espero, no final dessa crise econômica séria que promoveu um contingente expressivo de desempregados, estávamos enfrentando um problema social seríssimo, um problema social agravado pela crise econômica, mas não podemos igualmente deixar de observar que a realidade do mercado de trabalho no Brasil sempre foi alvo de críticas, de estudos por parte de economistas, sociólogos e juristas que apontavam a existência de um expressivo contingente da mão de obra assalariada sem qualquer integração ao mercado formal, à economia formal. Não podemos igualmente desconsiderar que as novas tecnologias de informação e comunicação precisavam ser objeto de uma disciplina
porque, na prática, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos problemas estavam sendo gestados e submetidos ao Poder Judiciário. E ainda uma realidade incômoda, uma realidade que exige análise ainda mais aprofundada, que diz com este amplo volume de ações, um número crescente de ações ano a ano que vem sendo propostas na Justiça do Trabalho, e, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nestas expressivas demandas, nós observamos que em quase a metade delas são veiculadas também, mas não exclusivamente, verbas rescisórias, ou seja, verbas que decorrem da extinção dos contratos de trabalho. E ainda um último paradoxo que precisa ser enfrentado, e o foi, embora evidentemente sujeita à crítica, à opção do legislador, paradoxo que diz com a falta de efetividade da negociação coletiva de trabalho, ou seja, a negociação coletiva, ao revés de promover a pacificação dos conflitos, em muitos casos, acabava estimulando novos litígios. Nós que estamos atuando já há algum tempo na jurisdição trabalhista, observamos que em muitas ações existem discussões em torno da validade e eficácia de cláusulas inscritas em acordos e convenções coletivas de trabalho. E um outro problema também relevante, incômodo, que é o problema da falta de representatividade dos sindicatos no Brasil. Ao mesmo tempo que a nossa Constituição assegura a unicidade sindical, esta trava que decorre da concepção corporativista que moldou o nosso sistema de regulação de relações de trabalho não impediu o surgimento de mais de 17 mil sindicatos no Brasil, um número que continua, ou pelo menos continuava a se expandir, e cuja causa, queremos crer, resida na busca apenas exclusiva do chamado imposto sindical ou, tecnicamente, a contribuição sindical compulsória. Enfim, a reforma trabalhista foi editada e me parece tocar ou poder ser examinada a partir de 4 eixos. Um primeiro eixo, claramente identificado, foi o de revisão da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Um segundo eixo tocou na questão da relação individual de trabalho, com a ampliação da autonomia de vontade do trabalhador e a exclusão dos sindicatos da definição de temas relevantes, como a implantação da jornada 12/36, objeto da nossa súmula 444, o banco de horas, a representação no local de trabalho e os programas de desligamento voluntário. Em relação ao direito coletivo do trabalho, o ministro Ives lembrava, houve uma ampliação do sentido da autonomia negocial coletiva e a proposta de revisão do sistema de custeio sindical. E, por fim, em relação ao direito processual do trabalho, a proposta de contenção judicial na interpretação de normas coletivas e edição de verbetes jurisprudenciais. Esta é uma proposta de análise, evidentemente a reforma toca em vários outros capítulos, inclusive naquilo que se convencionou denominar de direito administrativo ordenador, ou o chamado poder de polícia trabalhista, mas é apenas uma proposta de análise da reforma a partir dos eixos que nós poderíamos aqui rapidamente referir. Eu costumo falar também, quando se trata de princípios de direito material, princípios de direito processual, é interessante recuperar a definição ou a distinção que se estabelece no âmbito da doutrina em relação a normas, princípio e normas, regras. E esses conceitos que estão na tela são conceitos propostos pelo professor Humberto Ávila, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, uma autoridade intelectual incontestável e que faz, entre tantas reflexões, uma crítica à visão tradicional de que os princípios seriam espécies de normas abertas de conteúdo semântico indeterminado, mais determinável a partir das premissas de fato de cada caso concreto, e critica também aquela ideia de que violar uma regra seria muito mais grave do que violar um princípio, porque os princípios estariam na base de todo o sistema jurídico e quando se viola um princípio, se estaria violando todo o sistema normativo, uma crítica que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ilustre administrativista, durante muito tempo sustentou, e que o professor Humberto diz, não, absolutamente, violar uma regra é mais grave do que violar um princípio. Por quê? Porque a regra estabelece um comando claro, objetivo, inequívoco, um comportamento que, uma vez violado, encerra uma transgressão que já está, inclusive, prevista em lei, ou seja, a densidade da conduta na regra é muito mais clara do que aquele estado ideal que o princípio propõe que seja alcançado. E, por isso, violar uma regra cujo comando é mais
categórico, fechado, definitivo, seria mais grave do que violar um princípio que é plástico, que pode ser ter o seu significado construído a partir das premissas de cada caso concreto. Eu não vou, obviamente, me deter aqui sobre as propostas da doutrina, nem temos tanto tempo para isso, mas apenas para lembrar que os princípios são verdadeiros faróis que nos iluminam na atividade de busca de sentido e alcance de enunciados linguísticos presentes em cláusulas contratuais, em normas, regras, em normas, princípios. São normas jurídicas que podem e devem ser imediatamente aplicáveis. Quando nós, obviamente, falamos em princípio do devido processo legal, princípio da moralidade administrativa, princípio da dignidade da pessoa humana, nós intuímos, a partir de cada caso concreto, qual deve ser o significado desses postulados à luz das premissas de fato de cada caso concreto. Mas o legislador não define o que vem a ser devido processo legal, não define o que vem a ser moralidade administrativa e sugere que a dignidade da pessoa humana estará atendida quando presentes uma série de circunstâncias de fato que garantem saúde, garantem educação, garantem trabalho digno e etc. Mas nós temos, enfim, princípios de direito material do trabalho, princípios de direito processual do trabalho e princípios de direito coletivo do trabalho. Evidentemente, quando se fala em princípio do direito material do trabalho, nós logo somos chamados a referir ao princípio central, o princípio maior, o sobreprincípio ou o superprincípio, que é o princípio da proteção. O princípio da proteção, acho que todos aqui, melhor do que nós, dominam esses conteúdos, é o eixo central de sustentação desse edifício normativo social que é o direito do trabalho no Brasil. E o princípio da proteção impõe a nós magistrados a busca do equilíbrio necessário, mais próximo do ideal, nesta relação assimétrica entre os sujeitos da relação de emprego. O princípio da proteção, segundo a concepção clássica, impôs ao Estado a edição de um direito interventivo, um direito analítico, um direito que regula todos os capítulos da relação capital-trabalho, desde o instante da sua celebração até os efeitos pecuniários que decorrem da sua extinção. Essa perspectiva clássica do princípio da proteção é a que moldou o direito do trabalho no Brasil. E é interessante lembrar com o professor Arion Sayão Romita, num texto muito interessante, disponibilizado na revista jurídica da Presidência da República, que a ideia matriz da proteção poderia ser trabalhada a partir de 4 perspectivas. Uma primeira perspectiva marxista, que considera o direito do trabalho como um instrumento de legitimação da exploração da classe operária. O direito do trabalho representaria algo nocivo que deveria ser superado porque legitima o sistema de exploração, anestesia a consciência crítica da classe operária e torna legítima essa situação de opressão, de expropriação do que se convencionou denominar da mais-valia. Portanto, na perspectiva marxista, o direito do trabalho precisaria ser suplantado para que se pudesse estabelecer as condições necessárias para a introdução de uma sociedade de produtores associados. Nós temos uma segunda dimensão, que é a dimensão corporativista, que é aquela que, como eu disse, pautou a criação do direito do trabalho no Brasil. Nessa perspectiva corporativista, o trabalho é dever social, é mecanismo de coesão social, mas o trabalho é destinatário da mesma proteção que o capital. As duas classes devem agir de forma harmônica, coerente, compatível, todas buscando o desenvolvimento social. Não há proteção ao trabalho em detrimento do capital, ou melhor, não há o primado do trabalho sobre o capital, como seria a noção, como preconiza, a perspectiva pragmática. Nessa visão pragmática, a ideia da proteção tornaria essencial, necessária, a tutela do Estado. E o professor Romita critica essa visão pragmática porque ela apenas usa a ideia da proteção ao hipossuficiente para justificar e legitimar as instituições encarregadas de promover a tutela do direito do trabalho. Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho, sindicatos com esse viés protetivo corporativista, mas que na verdade seria um biombo para enaltecer o protetor
Na verdade, o discurso da proteção seria um instrumento para legitimar o prestígio das instituições encarregadas de tutelar a aplicação de um direito desigual, de um direito que desequilibra, na perspectiva de alcançar o equilíbrio ideal. E, finalmente, uma perspectiva democrática, que é aquela que a Organização Internacional do Trabalho sinaliza como a ideal e que compreende a proteção como algo fruto de uma emancipação civilizatória, de um progresso civilizatório que decorre da maturidade dos atores sociais. Ou seja, a proteção ela é construída em conjunto a partir dos atores sociais, não a partir da intervenção do próprio Estado. É por isso que se sugere cada vez mais o prestígio à negociação coletiva. É por isso que se preconiza o afastamento do Estado da regulação das relações de trabalho, e esse afastamento, evidentemente, não pode ser um afastamento absoluto. Cabe ao Estado, nessa perspectiva, criar normas mínimas de tutela social, criar normas de fomento e estímulo à negociação coletiva, definir e sancionar, também em lei, condutas antissindicais. Ou seja, num ambiente ideal, nós precisamos ter realmente sindicatos fortes, sindicatos representativos, sindicatos encarregados de tutelar os interesses das suas classes representadas. Quando nós falamos, então, do princípio da proteção, que é o princípio maior, o que aconteceu na reforma? Aqui apenas algumas pontuações. Em primeiro lugar, houve uma mudança do regime de tempo parcial. Também, em relação ao banco de horas, convencionou-se a possibilidade da sua introdução via ajuste individual. Aqui, o legislador optou pela elisão, pelo afastamento do filtro sindical, mas estabeleceu um limite de 6 meses, para que essa compensação ajustada em banco de horas pudesse ser implementada. A jornada 12/36 igualmente foi legitimada por acordo individual. O legislador avançou para dizer que os intervalos intrajornadas e os feriados e domingos eventualmente trabalhados já serão considerados pagos, remunerados, e por isso não se poderia discutir em juízo eventuais efeitos pecuniários do labor prestado em intervalos, com a supressão dos intervalos, ou em feriados e domingos. Aqui, uma vez mais, a elisão do filtro sindical e a superação da súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho. É interessante observar, em relação à jornada 12/36, que a jurisprudência do tribunal elegeu a negociação coletiva como sendo um requisito essencial para a validade desse regime horário. E o fez, assim também, reconhecendo uma ampla responsabilidade dos sindicatos para a adoção desse modelo de jornada. Por quê? Porque esse modelo de jornada, a depender do tipo de atividade empresarial explorada, pode se revelar bastante perigoso para os trabalhadores. Basta imaginar os trabalhos prestados nas indústrias frigoríficas, em que há grandes índices de acidentes do trabalho, de risco de doenças profissionais, e isso, obviamente, seria avaliado num primeiro momento pelos sindicatos, a quem a ordem constitucional reconheceu este poder negocial amplo. Mas é preciso remarcar que essa foi a opção do legislador e muitos questionamentos estarão sendo lançados com base nesta opção do legislador, constitucional ou não. Por quê? Porque a redução dos riscos inerentes ao trabalho é um direito constitucional previsto no rol do artigo 7º da Constituição. Também, em relação à jornada 12/36, a questão da autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego foi afastada, e isso pode e deve ser problematizado. O contrato de trabalho intermitente, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, toca num outro princípio, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, que parece sofrer aqui uma rusga séria a partir da previsão do contrato de trabalho intermitente. Também, o legislador trouxe uma previsão da rescisão contratual por acordo, reduzindo em 50% o valor do aviso prévio, da indenização sobre o FGTS, com o pagamento das demais verbas. É interessante, quando se fala em proteção, é interessante que a própria jurisprudência já vinha modulando o princípio da proteção a partir do nível sociocultural
de determinados protagonistas, de determinados trabalhadores. Nós julgamos, na 7ª turma, um caso muito interessante. O ex-presidente de uma multinacional, a Procter & Gamble, celebrou uma transação extrajudicial, conferindo quitação ampla ao contrato de trabalho. Ele foi presidente da empresa no México, foi presidente da empresa na Inglaterra e negociou durante 6 meses, com assistência de advogados ingleses e brasileiros, a sua saída da empresa. Ele aceitou uma indenização vultosa, preservou um plano de saúde com acesso ao centro médico de Boston, incluída a sua mãe, e antecipou a sua aposentadoria, uma série de benefícios que foram negociados. Recebeu igualmente uma quantia expressiva em milhões de dólares, e depois veio a Justiça do Trabalho. Veio a Justiça do Trabalho discutir a validade daquela transação extrajudicial. Ou seja, com todo o respeito, o princípio da proteção não deve ser interpretado, compreendido, maximizado para legitimar esse tipo de situação. Não é um hipossuficiente definitivamente. Não é um trabalhador que merece a mesma proteção que o direito do trabalho atribui àqueles que estão em condições sociais, culturais, econômicas mais vulneráveis. Enfim, é um precedente emblemático que mostra em que medida a jurisprudência, com a sua vocação equitativa, já vinha atribuindo algum temperamento a essa ideia da proteção. E nós precisamos sempre perceber que, em cada caso concreto, as circunstâncias ou as singularidades objetivas e subjetivas devem nos orientar na interpretação do sentido da norma aplicável ao caso concreto. Nós recentemente julgamos, ministra Cristina, na 7ª turma e a 8ª turma, eu citava um precedente da 8ª, um caso em que se discutia a aplicação da súmula 450. A subseção 1, especializada, o ministro Márcio acompanhou esse julgamento, enfrentou a matéria, eu não sei se foi concluído, mas se discutia exatamente a aplicação do direito à dobra das férias que teriam sido pagas um dia antes ou no exato dia de início da fruição das férias. Quer dizer, a súmula 450 determina o pagamento dobrado quando o pagamento dessas férias não acontece em 48 horas antes do início da respectiva fruição. É a regra do artigo 145. E a súmula avançou para dizer que, nesta hipótese, se aplica a regra do artigo 137 da CLT com o pagamento dobrado. E lá na 7ª, na 8ª, nós interpretamos a súmula, fomos aos precedentes que deram origem a ela e verificamos que a situação de fato subjacente não era a mesma. Nos precedentes, o pagamento aconteceu após a fruição das férias. Neste caso, em que o pagamento se dá tempestivamente e ainda envolvida uma empresa pública, né, uma indústria bélica, né, nós entendemos que a previsão de recebimento era inequívoca, entendemos que não houve qualquer prejuízo, até porque não havia registro também a esse respeito no acordo regional, para a respectiva fruição das férias e afastamos a incidência da dobra. Isso mostra que julgar é, sobretudo, um ato de equidade. Nós não somos robôs, não somos autômatos, precisamos sentir, interpretar, buscar, a partir dos fatos da causa, a melhor aplicação ou o melhor sentido da regra legal que postula a incidência. Mas nós poderíamos avançar para tocar num outro tema que o ministro Ives mencionou e que, inclusive, está hoje no jornal Folha de São Paulo, numa entrevista que Sua Excelência concedeu. Um dos eixos importantes da reforma foi a autonomia negocial coletiva. E lembrava o ministro Ives, a autonomia negocial coletiva está presente no texto da Constituição, no inciso 26 do artigo 7º, mas também está referida no artigo 7º, inciso 6, incisos 13 e 14. Ou seja, salário e jornada podem ser negociados desde que com a atuação ou com a intermediação dos sindicatos. Mas a jurisprudência que se edificou após a Constituição de 88 conferiu à flexibilização um sentido restritivo. Apenas em contextos de crise econômica, preservando-se emprego, seria legítimo reduzir-se salários. Fora dessas hipóteses, a doutrina e a jurisprudência abraçaram o chamado princípio da adequação setorial negociada, que poderia ser traduzido no seguinte objetivo: a norma coletiva só serve para ampliar direitos,
jamais para mudar, no sentido restritivo, os parâmetros de proteção já inscritos no direito estatal. Ou seja, se o legislador positivou uma determinada norma, um determinado direito, a negociação só poderia se prestar à acumulação, à ampliação desses níveis de proteção social. E assim nós estávamos vivenciando o direito do trabalho no Brasil. Mas a própria realidade tensiona e tensionou e continuará tensionando certamente os limites da doutrina e da própria jurisprudência. No TST, nós julgamos semanalmente milhares de casos em que normas coletivas são firmadas, são celebradas, rompendo com essa noção de adequação setorial negociada. E somos desafiados o tempo todo. Recentemente, uma indústria metalúrgica mineira, a Alcoa, celebra um acordo coletivo aprovado em assembleia, isso está demonstrado nos autos, com ampla participação dos trabalhadores, e introduz um regime 2x2x4. Opa, não é o regime 12x36, em turnos ininterruptos de revezamento, da súmula 423, se não me trai a memória. 2x2x4, dizendo que eles vão trabalhar 10 horas e 30 minutos, 2 dias, começando pela manhã, 10 horas e 30 nos 2 dias seguintes, invadindo o período noturno, e folgar 4 dias, 2x2x4. Ou seja, ampliar o limite para os turnos de 8 horas da súmula 423, e vem as ações individuais cobrando horas extras a partir da sexta, nem da oitava, a partir da sexta. E nós, lá na 7ª turma, dissemos, não é possível reconhecer esse direito, ainda que superando-se os limites da súmula 423, o regime horário que leva ao cumprimento de uma jornada mensal de 156 horas, com pagamento de 220 horas, é um regime que deve ser compreendido como válido, especialmente por quê? Porque houve democracia, porque houve legitimidade na construção desta regra. Então, a súmula 423 não cuidou dessa hipótese do regime 2x2x4. E aí vêm os questionamentos. A SDI, ministro Márcio, deverá reformar ou confirmar essa decisão lá na subseção 1, especializada em dissídios individuais. Mas o que eu quero apenas chamar a atenção para este ato de julgar, o ministro Ives referiu como uma arte, exige sensibilidade, exige compromisso, exige consequencialismo. Há um desembargador de São Paulo que cunhou esse conceito, consequencialismo. Nós precisamos dimensionar, pelo menos tentar fazê-lo, os efeitos das escolhas que adotamos no julgamento de casos concretos. E no caso da autonomia negocial coletiva, o Supremo Tribunal Federal, em 2 recursos, o primeiro deles emblemático, o RE 590-415, lá de Santa Catarina, terra do desembargador Alexandre Ramos, o Supremo disse: a autonomia negocial coletiva está no texto constitucional e é para valer, é para ser levada a sério. E ele refutou, numa crítica, embora em nota de rodapé, o princípio da adequação setorial negociada. Por quê? Porque não é só o fato de o direito estar previsto em lei que o torna imune à negociação coletiva. É preciso investigar se o direito toca em questão de interesse público, se é uma norma de ordem pública que tutela o interesse público, como são as normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, ou se é um direito que dimensiona efeitos pecuniários decorrentes de uma situação de fato vivida no cotidiano de uma relação de emprego. Se for um direito meramente patrimonial que eu, quando era juiz de primeiro grau, homologávamos transações, são direitos disponíveis, patrimoniais disponíveis. Se são patrimoniais disponíveis, eles podem ou poderiam ser negociados em acordos e convenções coletivas de trabalho. Vejam que interessante. Nós homologamos acordos em audiências trabalhistas e, em muitos casos, a jurisprudência diz que esses direitos que foram negociados em acordos e convenções não poderiam tê-lo sido, ou seja, são inválidas as normas coletivas que cuidam de direitos que nós chancelamos em transações, em ações individuais. Este talvez seja um dos problemas doutrinários com reflexos na jurisprudência que nós do Tribunal Superior do Trabalho, aliás, que nós, magistrados de uma maneira geral, deveríamos enfrentar. Qual é o exato sentido, o exato alcance do princípio da irrenunciabilidade inscrito no artigo 9º da CLT? Serão nulos de pleno direito
os atos praticados com o objetivo de impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação dos preceitos inscritos na presente consolidação. E nós sabemos que irrenunciabilidade significa a interdição da vontade do trabalhador antes e durante a vigência da relação de emprego. Após extinto o contrato, se não se cuidar de um direito revestido, imantado por um interesse público absoluto, nós homologamos transações. Portanto, indisponibilidade e irrenunciabilidade não são a mesma coisa. Indisponibilidade significa absoluta impossibilidade de qualquer transação, antes, durante e após a vigência da relação de emprego. Dou um exemplo. Caso concreto recentemente julgado. Uma empregada grávida negociou direitos decorrentes da extinção do seu contrato de trabalho, posteriormente deu quitação ampla e posteriormente descobriu-se grávida. Ajuizou uma ação e a jurisprudência, no caso concreto, se debruçou sobre a natureza do direito, proteção do nascituro, os efeitos econômicos do período estabilitário, se seriam ou não cobertos pela quitação ampla concedida naquela transação. E entendeu-se que não. Esta categoria de direitos estava à margem da autonomia de disposição, do poder de disposição da trabalhadora no instante da transação celebrada. Mas eu chamo a atenção para o julgamento do caso BESC, o RE 590-415, que foi seguido por um outro caso, decidido inicialmente de forma monocrática pelo ministro Theory, o RE 895-759, e que foi confirmado à unanimidade pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, o caso rumoroso das horas de percurso. São dois julgamentos emblemáticos, aos quais nós poderíamos aqui acrescer a decisão monocrática da DPF 323, em que se suspendeu as ações e recursos em que se discute ultratividade, em que se suspendeu os efeitos da súmula 277 deste tribunal. Mas o fato concreto, o fato objetivo é que o Supremo Tribunal Federal já nos impôs uma série de reflexões sobre a centralidade do papel do Estado na regulação das relações de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, e aqui eu não entro no mérito se foi bom, se foi ruim, é o guardião da Constituição, é o intérprete último do texto constitucional. É evidente que não é o dono da Constituição, especialmente numa sociedade aberta de intérpretes constitucionais, mas o Supremo Tribunal Federal disse que a autonomia negocial está no texto constitucional e é para valer. E nós, a partir de então, devemos reexaminar a nossa jurisprudência e reconstruir o conceito do que seja verdadeiramente adequação setorial negociada. É bem verdade que nós precisaríamos, e o Supremo Tribunal Federal, neste acórdão do ministro Barroso, o RE 590-415, precisaríamos repensar o nosso sistema sindical. Eu tenho dito, estou convencido de que a reforma sindical seria a mãe de todas as reformas no âmbito das relações de trabalho. Se nós tivéssemos uma legislação que repristinasse a regra do artigo 616 da CLT, no qual consagrado o dever de negociação, suplantando o parágrafo 2º do artigo 114, que diz que é faculdade a negociação, que é possível a recusa, nós poderíamos caminhar para um sistema de ampliação dessa autonomia negocial coletiva. Eu chamo a atenção porque nós estamos num meio de caminho e precisamos reconhecer que, ao mesmo tempo que a reforma avançou ao conferir maior poder aos sindicatos, ela deu um passo atrás quando excluiu os sindicatos da definição de temas sensíveis, temas delicados, como aqueles anteriormente referidos, da regulação da jornada de trabalho. Nós estamos num meio termo e precisamos avançar para que os sindicatos possam efetivamente assumir o papel que lhes cabe nesta concertação de interesses no âmbito das relações de produção. Interessante que a autonomia negocial coletiva presente no texto constitucional foi limitada também quando se impõe um veto legal à ultratividade, quando se define que uma norma coletiva tem prazo máximo de vigência de 2 anos. Isso sugere algo contrário à autonomia, à liberdade sindical. Mas, avançando aqui nas nossas reflexões, já falamos um pouco sobre a irrenunciabilidade, a indisponibilidade, que me parece que não são conceitos sinônimos, não são semelhantes, e poderíamos chegar ainda no segundo princípio da chamada inalterabilidade contratual impejus. Aqui talvez o tema, ministra Cristina, que mais vai nos desafiar: eficácia imediata das novas regras de direito material,
eficácia imediata das novas regras de direito processual. Nós temos, evidentemente, diretrizes normativas, o artigo 5º da Constituição, no inciso 36, preconiza o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à coisa julgada. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, igualmente, reprisa essa noção fundada na segurança jurídica, e a Lei 13.467, que anunciou a sua vigência para o próximo dia 11 de novembro, sábado. Mas nós temos PJE, portanto, é possível que ações sejam propostas e alguns dos colegas aqui entendam necessária a emenda da petição inicial para liquidar os pedidos ou indeferimento liminar das iniciais com pedidos não liquidados. Em relação ao direito material, normas de direito material estão sujeitas a uma reflexão distinta das normas de direito processual. Se no campo do direito processual nós temos aquelas 3 teorias da unidade processual, das fases do procedimento ou do isolamento dos atos processuais, no âmbito do direito material, nós temos que preservar situações jurídicas que já foram constituídas. E a grande pergunta é: as normas de direito material são imediatamente aplicáveis aos contratos em curso? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui intui uma resposta, ainda que uma resposta não tão segura. Eu tenho uma opinião pessoal, aliás, o juiz tem que ter posição. Eu tenho uma opinião pessoal no sentido de que as novas normas de direito material, elas precisam ser objeto inicialmente de uma negociação, de um ato jurídico entre empregado e empregador. Não dá para dizer que os contratos são regidos pelas novas regras sem que haja um ato positivo de alteração dessas regras. E ainda assim, esse ato positivo de alteração das regras, um aditivo contratual, não estará imune a discussões, a questionamentos, justamente com fundamento no artigo 9º da CLT. E aqui nós podemos retornar um pouquinho ao princípio da proteção, que tem aquelas 3 derivações: norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pró-operário. É uma questão desafiadora, mas o TST, na súmula 191, abraçou essa diretriz. Qual? A diretriz segundo a qual as normas de direito material só se aplicam aos contratos futuros. A súmula 191 trata do adicional de periculosidade, quando houve alteração legal que reduziu a base de cálculo do salário contratual para o salário mínimo. E aí o TST disse: não se aplica aos contratos em curso. Alguns colegas já me disseram: mas isso vai forçar os empresários que querem implantar as novas regras a dispensar os atuais empregados e contratar novos à luz das novas disposições. Esse pode ser um efeito colateral que decorra do império das normas legais que regulam o tema da eficácia imediata das novas regras. É interessante notar que a irretroatividade é a regra. As disposições legais não retroagem, mas podem retroagir ou podem ser imediatamente aplicadas quando elas tutelam o interesse público. Nenhum de nós aqui, por exemplo, diria que normas legais que regulam interesse público, como saúde e segurança do trabalho, não seriam imediatamente aplicáveis aos contratos em curso. Poderíamos mencionar o exemplo da MR12 do Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas, sofrendo fiscalizações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, estão sendo forçadas a adaptar seus parques industriais, seus maquinários, às diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Porque editou norma que tutela o interesse público primário, o interesse absoluto, norma de ordem pública. Então, essas normas que tutelam interesses gravados, imantados por essa nota de ordem pública, têm sim aplicabilidade imediata. No campo do direito processual, nós já o dissemos, nós poderíamos aqui, num juízo reflexivo, lembrar a posição do Tribunal Superior do Trabalho quando do advento da lei que introduziu o rito sumaríssimo. Não sei se muitos aqui se recordam, mas o Tribunal de Campinas, de imediato, passou a julgar os recursos com fundamento na lei que introduziu o rito sumaríssimo. As ações propostas antes, colhidas pela nova lei, tiveram o procedimento em grau recursal submetido à nova disciplina,
inclusive com acórdão que correspondesse à simples certidão de julgamento. Aquilo acelerou muito os julgamentos. Vieram os recursos ao TST. O TST disse não. A teoria da unidade processual deve ser preservada, porque, ao fim e ao cabo, a atuação de todos nós, quando interpretamos situações conflitivas da vida, especialmente quando há temas de direito intertemporal, deve ser sempre a de proteger a confiança do cidadão. A ideia de segurança jurídica é central, ela deve sempre ser prestigiada. Alguns colegas já estão determinando audiências, marcando audiências para desistência ou não parcial de pedidos. Por quê? Porque haverá, ao tempo da prolação da sentença, a possibilidade da imposição da sucumbência recíproca. As ações propostas antes estão designando audiência de conciliação, de desistência de pedidos. E a pergunta que fica: está correto? Não está correto? Alguns colegas estão determinando emendas da petição inicial para que os pedidos sejam liquidados, porque a sentença vai ser proferida na vigência da nova lei. Está correto? Não está correto? Enfim, é um tema sobre o qual nós todos deveremos nos debruçar. É por isso que eu havia dito ao nosso presidente, ministra Cristina, ministro Márcio, que há conveniência na edição, ou haveria conveniência na edição de uma instrução normativa que dispusesse, quando menos, sobre essa questão de direito intertemporal. Porque, ao fim e ao cabo, muitos estarão fazendo muitas coisas diferentes no Brasil todo. Isso vai gerar questionamentos processuais que podem apenas gerar protração, retardamento da solução definitiva das causas. E o TST já deu 2 exemplos claros de responsabilidade institucional com essa ideia de proteção da confiança. A Instrução Normativa 27, em 2005, quando do advento da Emenda Constitucional 45, de 2004, e a Instrução Normativa 39, de 2016, com o advento do novo Código de Processo Civil. Acho, insisto, vou falar hoje de novo com o presidente, da absoluta conveniência de o TST pensar, pelo menos na questão da norma de direito intertemporal, ou nesse debate de direito intertemporal, sobre a orientação, ou qual seria a nossa visão para pacificar. Não que os colegas todos estejam submetidos, vinculados a ela, mas é uma sinalização clara. E como nós estamos num sistema jurisdicional segundo o qual as decisões do tribunal acabam prevalecendo sobre as decisões inferiores, obviamente nós todos temos responsabilidade institucional, pelo menos assim presumo, de seguir essas diretrizes que sejam ditadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Princípio da continuidade da relação de emprego. Um dos problemas mais remarcados ou destacados da nova legislação trabalhista é essa figura do contrato intermitente, que foi pensada, me lembro do relator referir isto aqui no Tribunal Superior do Trabalho, lá no Congresso Nacional, foi pensada para segmentos econômicos em que há uma oscilação, uma sazonalidade no incremento de demanda em determinados segmentos. Caso de bares, hotéis, restaurantes, buffets de festas, enfim. Esses segmentos em que há uma oscilação de demanda, seria absolutamente razoável que houvesse a previsão de uma figura contratual que atendesse a esse episódico incremento de atividade. Mas a norma, ela se amplificou, ela não se restringiu a esses segmentos empresariais ou econômicos marcados por esta característica. E isso gera um problema, gera uma reação grande por parte de colegas magistrados, enfim, advogados, enfim, pensadores, doutrinadores do direito do trabalho, no sentido da máxima flexibilização. E o maior problema reside, talvez, na ausência de uma garantia de remuneração mínima, um salário mínimo para esses trabalhadores que estarão vinculados por meio de contratos intermitentes. É bem verdade, nós o sabemos, que para o valor do salário hora se assegura a previsão do salário mínimo. Mas há um colega aqui do tribunal que disse, mencionando essa espécie de contrato, que estaríamos diante de um novo trabalhador, um trabalhador McDonald's, fazendo alusão ao trabalhador em prateleira que seria ou não utilizado com absoluta insegurança, a depender dos interesses das conveniências do empregador. É um tema delicado, é um tema sensível e que a jurisprudência em breve deverá se
debruçar. Princípio da primazia da realidade. Chama a atenção para o artigo 442-B, com a redação da Lei 13.467. Aqui, a figura do autônomo, formalmente regularizado, que presta serviços exclusivos ou não, contínuos ou não será empregado. O legislador não quis dizer que a presença da subordinação jurídica igualmente preservaria a condição do trabalhador autônomo. Outro dispositivo que maximiza essa ideia de realidade, afastando o caráter, pelo menos é uma sugestão de interpretação, afastando a nota da imperatividade do direito material do trabalho. Outra disposição interessante, não é bem primazia da realidade, o dispositivo do artigo 11, parágrafo 2º, está fora, heterotópico, né, no slide, mas é uma outra norma que sugere uma reflexão problematizável vinculada ao descumprimento do pactuado. Segundo o legislador, se houver descumprimento de norma regulamentar ou normativa em vigor e se a ação for proposta além do prazo prescricional, mesmo que não haja alteração normativa, estará prescrita a pretensão, numa espécie de novação contratual resultante do descumprimento reiterado do que fora pactuado e que continua ainda em vigor. Interessante notar que surge no bojo de todas essas novas normas uma ideia de proteção sob a perspectiva do empresário. O empresário como um empreendedor, aquele que cumpre uma função social, que gera riqueza econômica, cria empregos e rendas e, desta forma, contribui para o crescimento e do desenvolvimento socioeconômico do país. Ou seja, essa preservação da empresa, o princípio da preservação da empresa, teria sido prestigiado na reforma trabalhista sob a modalidade de uma amplificação do poder de gestão do empregador, da redução dos custos que decorrem de determinadas normas, inclusive com a introdução de um novo conceito para grupo econômico, com a limitação temporal da responsabilidade do sócio retirante e com a previsão dessa prescrição trabalhista nuclear, inclusive para descumprimento do pactuado, com a nota da declaração de ofício da prescrição também intercorrente. Direito coletivo do trabalho. A reforma trabalhista, logo no parágrafo 2º do artigo 8º, sugere a interdição do poder de interpretação do conteúdo das normas inscritas em acordos e convenções coletivas de trabalho. Alude ao chamado princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Em relação aos requisitos formais de validade do negócio jurídico, o objeto, a licitude do objeto, ainda representa a possibilidade do exame do conteúdo da negociação coletiva por parte de juízes e tribunais do trabalho. Mas isso, obviamente, deverá se dar até mesmo por força do princípio da legalidade, considerando-se o que se contém nos artigos 611-A e 611-B da CLT. Não que os vários incisos do artigo 611-A da CLT não possam ser discutidos, debatidos, mas o fato objetivo é que nós temos agora um parâmetro normativo, um parâmetro legal para o exame da validade do objeto negocial coletivo. Antes, se lançava a mão da adequação setorial negociada. O Supremo já disse que este princípio era inadequado. Agora temos a previsão legal do artigo 611-A da CLT, que define qual é o conteúdo possível de acordos e convenções, e o 611-B, que define qual é o conteúdo impossível de figurar em cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho. Ministro Theory, no voto que proferiu no RE 590/415, chegou a criticar a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho quando avançava para juízos de conveniência e oportunidade na celebração de determinadas cláusulas. Ora, é o judiciário o ator responsável por definir se houve ou não houve concessões razoáveis entre os transatores coletivos?
E o ministro Barroso invocava um princípio que pode ser problematizado, que é o princípio da equivalência dos atores coletivos. Não há espaço, diz o Supremo Tribunal Federal e diz a doutrina juslaboral, não há espaço para a aplicação do princípio da proteção quando se está diante de relações coletivas de trabalho. Há uma equivalência entre os atores coletivos. E isso afastaria a possibilidade da incidência do princípio da proteção, a possibilidade da intervenção da Justiça do Trabalho, substituindo as categorias transatoras representadas pelos sindicatos, para avaliar a conveniência, oportunidade, razoabilidade das concessões recíprocas. Este é um dado claro no julgamento do Supremo Tribunal Federal e que a reforma trabalhista incorporou. O fato objetivo é, com o advento ou com o início da vigência da Lei 13.467, a negociação coletiva de trabalho vai cumprir um papel muito relevante. Agora, não sem algumas cautelas. E por que isso? Porque o próprio legislador estabeleceu uma série de deveres para os sindicatos. Máxima responsabilidade, máximo cuidado, máxima cautela na condução das negociações coletivas. E por que isso? Porque eles devem figurar, segundo o legislador, como litisconsortes necessários em ações que busquem a anulação de cláusulas normativas. Seja uma simples reclamação trabalhista, empregado e empregador, seja uma ação anulatória movida pelo Ministério Público do Trabalho, o sindicato, a empresa, o sindicato patronal deverão figurar como litisconsortes necessários. E por que isso? Porque, evidentemente, eles podem ser responsabilizados, eles têm interesse jurídico em defender a regularidade, a licitude, seja sob o aspecto formal, do cumprimento das normas estatutárias na aprovação da vontade coletiva, seja naquilo que diz com o próprio mérito ou com o direito que foi transacionado. Agora, o legislador diz que é um litisconsórcio passivo necessário. Evidentemente, isso vai gerar muita confusão nas ações individuais, mas vai gerar também mais cuidado dos sindicatos quando forem definir assembleias, a divulgação da assembleia, da pauta de reivindicações, quórum de votação. Isso tudo tem que ser muito bem documentado para evitar o que nós verificamos aqui no TST, que foi uma norma coletiva celebrada em 2006, caso julgado no Pleno. Celebrada em 2006, o sindicato usava uma ata de assembleia de 91 para legitimá-lo a celebração daquele acordo coletivo. Um caso do Paraná, uma indústria de tabaco. No Tribunal Pleno, nós enfrentamos isso, a ineficácia de uma negociação coletiva fraudulenta. Lamentavelmente, isso existe. Ainda, já não quero avançar tanto, mas uma disposição que me parece suscitar um debate interessante. Artigo 620 da CLT. Acordos coletivos devem prevalecer sobre convenções coletivas de trabalho. Nós começamos a julgar aqui casos da JBS, oriundos de Rondônia, em que havia essa discussão, acordo coletivo, convenção coletiva. Eu sempre considerei que o acordo coletivo seria uma norma sob medida, porque nós temos um problema de enquadramento sindical sério. A mesma mercearia da esquina é representada pelo mesmo sindicato que representa uma grande multinacional. Supermercado X e a mercearia estão sujeitos às mesmas regras negociais coletivas. Isso gera impacto na concorrência. E por isso o acordo coletivo seria uma norma sob medida considerando a realidade de cada uma das empresas. Me parecia virtuosa a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Mas o colega disse, não, os empregados da empresa estão mais sujeitos à pressão do empregador, portanto, podem ser forçados a celebrar um acordo coletivo com uma condição pior do que uma prevista numa convenção coletiva de trabalho. Tudo matéria de prova, tudo matéria de fato, enfim. Mas, do ponto de vista ideal, me parece que a prevalência do acordo, por ser uma norma sob medida, considerada essa realidade que nós temos de enquadramento sindical que precisaria ser repensada, seria
aceitável, seria louvável, mas a reforma toca nisso e, evidentemente, em cada caso concreto, essas situações de vícios coletivos de vontade poderão ser objeto de denúncia e de discussão perante o Poder Judiciário. Em relação ao direito processual do trabalho, destaquei algumas regras, mas eu chamo a atenção para a nova disciplina imposta para os efeitos que decorrem da ausência das partes à audiência, quando ainda não contestada a ação, e para a exceção de incompetência, nova disciplina imposta ao processamento desta questão. É interessante notar que, em relação aos efeitos da ausência das partes à audiência, nós tínhamos uma característica, a meu sentir, não positiva, que atribuía à revelia, que é o Instituto da Teoria Geral do Processo, um conceito único, singular, ou seja, a revelia trabalhista estaria presente quando a parte não compareceu à audiência na qual deveria produzir a sua defesa. Mas, se o advogado, detentor de capacidade postulatória, com procuração, defesa e documentos, estivesse presente, ainda assim, disse a jurisprudência do TST, haveria revelia e confissão ficta. Eu, desde quando magistrado de primeiro grau, não concordei com isso, mas aplicava porque era diretriz do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu via situações absurdas, decisões proferidas com base em caricaturas interpretativas, data vênia, como esta, levavam a dificuldades de execução das decisões condenatórias. Eu fui juiz em Taguatinga e fui chamado a arbitrar um conflito já em execução, numa hipótese como essa, em que o executado queria matar o reclamante. Uma decisão proferida à revelia, algo realmente traumático, gera uma presunção absoluta de verdade do que se contém na petição inicial. Claro que não é... O juiz pode decidir em sentido contrário, mas fica sempre aquele sentimento de injustiça por conta de uma ficção jurídica, que é a confissão que decorre da revelia, da ausência da defesa. A reforma corrige isso. Corrige para dizer que revelia não é ausência da parte. Revelia é ausência de contestação, tendo a parte sido previamente citada. Me parece um avanço na perspectiva, inclusive, da decisão de mérito, de um processo colaborativo e etc. Em relação à exceção de incompetência, nós aqui no TST julgamos o tempo todo discussões vinculadas à ofensa, ao artigo 651 da CLT, porque o trabalhador moveu a ação fora do local da contratação, fora do local da prestação de serviços. Isso gera um problema, seja para o empregado, seja para o processo, seja para o empregador. E há casos e casos. Definitivamente nunca foi razoável exigir-se a presença de um empregador para apenas levantar a exceção de incompetência. A presença física de um representante do empregador apenas para se levantar a exceção de incompetência. E o legislador avançou para dizer, não, olha, vamos discutir a questão da competência agora, num procedimento não presencial. Isso também me pareceu um avanço. Eu já vinha defendendo aqui, vencido, a possibilidade de se permitir que o trabalhador propusesse a ação onde bem entendesse. Vivemos a era do processo digital, não poderíamos exigir a presença do empregador, que poderia, inclusive, excepcionar sem se fazer presente. Atos processuais podem ser praticados pela via virtual e sigamos em frente. Normas processuais devem ser interpretadas sempre no sentido de viabilizar o exame de pretensões de mérito. O processo, vou dizer o óbvio, é um instrumento e não uma ferramenta para criar problemas, nulidades processuais, atrapalhar a solução justa e equilibrada das disputas. Temos várias questões novas, uma que nos assalta, eu confesso, milhares de dúvidas em relação à transcendência aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Alguns já dizem que este novo pré-pressuposto recursal vai criar muitas dificuldades internas, até porque nós teríamos, ministro Márcio, que admitir embargos para a SDI dizer se há ou se não há transcendência, quando uma turma diz que não há, a outra turma diz que há, né? Vai ser um caminho tortuoso de construção desses primeiros passos em torno desse novo pressuposto, pré-pressuposto processual. Temos um novo critério para a edição de orientadores jurisprudenciais, voto de 2/3 dos ministros,
caso a mesma matéria já tenha sido decidida por unanimidade em 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes. Isso dificulta sobremaneira a edição de novos orientadores jurisprudenciais. E, por fim, uma ação de homologação de acordo extrajudicial, uma ação que estará com as senhoras e os senhores em breve, se vão ou se não vão homologar esses acordos com quitação anual de direitos trabalhistas. O sindicato igualmente assumiu a responsabilidade de conceder quitações anuais, e se o sindicato se recusar, isso pode virar uma pretensão resistida, levada ao Poder Judiciário, né? Todos terão que examinar se há ou se não há conveniência dessa homologação, se há ou se não há vício de vontade. Enfim, nós temos aí uma série de inovações: honorário de sucumbência, a superação da súmula 377 em relação ao preposto, prescrição intercorrente declarada de ofício, com a prevalência da súmula 327 do Supremo em detrimento da súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho. E, para finalizar, talvez sugerir aqui uma leitura sobre os novos princípios, ou os princípios que poderiam ser extraídos da Lei 13.467. Eu passei rapidamente quando toquei na questão da modulação do princípio da proteção, mas nós temos a possibilidade do chamado hipersuficiente, aquele empregado cuja remuneração corresponda, seja igual ou superior a 2 tetos do salário de benefícios da Previdência Social, a possibilidade de ampla negociação individual nos mesmos parâmetros da negociação coletiva. Também há a possibilidade da introdução, já no contrato de trabalho, de uma cláusula compromissória de arbitragem. Então, nós temos um princípio da autonomia negocial do trabalhador, chamada hipersuficiência, expressamente prevista na nova lei. Com a introdução da sucumbência, reafirma-se algo que já era previsto em lei, mas que nos domínios da Justiça do Trabalho sempre era alvo de alguma crítica, de alguma ponderação. Com a sucumbência surge, com novas cores, o princípio da litigância ética e responsável, que vai impor, inclusive, aos advogados uma maior cautela no instante do contato inicial com seus clientes, para verificar efetivamente qual é a queixa, quais são os direitos passíveis de cobrança numa ação judicial. Princípio da máxima responsabilidade sindical na negociação coletiva, princípio da proteção da empresa e o princípio da contenção da ação judicial. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que comecei falando sobre esse cenário atual de muitas críticas, de muitos questionamentos ao que nos cabe fazer a partir do advento da Lei 13.467. E eu não tenho dúvida em afirmar que continuaremos a fazer o que sempre fizemos. O que nós precisamos é seguir com o nosso trabalho, não estimular discussões de natureza essencialmente política e decidir de forma fundamentada, responsável, consequente, afirmando ou não inconstitucionalidades, afirmando ou não inconvencionalidades. Porque dizia um ministro do Supremo Tribunal Federal, já de outros tempos, o juiz não pode ter medo. Aliás, o único medo que o juiz pode ter é de sentir medo. Não sintam medo, decidam, fundamentem, durmam em paz com as suas consciências. Desejo a todos que sejam muito felizes em suas carreiras, e o TST, na ENAMAT, brinda-os com um curso certamente que nós não tivemos, nós somos lançados às feras, e eu tenho certeza que a excelência que o ministro Ives lembrou será alcançada na atuação diária de cada um das senhoras e dos senhores. Parabéns e muito sucesso. Ministro Douglas, só tenho, além dos aplausos, que agradecer, porque realmente foi uma aula magna, altamente proveitosa, de uma forma, digamos assim, exemplar, inusitada. Vossa Excelência conseguiu produzir, num tempo limitado, né, uma visão
que não foi superficial, foi uma visão que enfrentou praticamente todos os novos, as novas definições impostas na nova lei que introduziu a reforma, sob o aspecto teórico, com exemplos também práticos, pertinentes. Eu realmente fiquei encantada, aproveitei muito, tenho certeza que todos aqui, da mesma forma, estão encantados com a aula de Vossa Excelência. A Enamate só tem realmente a agradecer e a parabenizá-lo. E eu agradeço aqui a participação de todos, declaro encerrada essa nossa sessão da parte da manhã. Bom almoço, e nós voltaríamos à tarde para as atividades no órgão especial. E desejo que tenham, sem dúvida, aqui quero cumprimentar também o nosso juiz João Marcelo Balsanelli, que foi durante bastante tempo também juiz auxiliar da Enamate, e hoje é o juiz tutor da semana que estamos iniciando, a primeira semana do curso. Então, bem-vindo, muito obrigado. E todos estarão à tarde aqui em boas mãos, nas mãos dos dois nossos ilustres juízes, doutor Celso e doutor João Marcelo. Muito obrigado a todos. Está encerrado. Olha, parabéns, eu adoro.